venha no meio de nós para que nos livre das mãos dos inimigos. Uma coisa que Israel, quando as coisas apertavam, eles corriam para o Senhor. Mas só que eu meditando hoje nessa palavra, ter a arca da aliança não significava ter a presença de Deus. Eles até mandaram que buscassem a arca. Os filisteus até temeram o povo de Israel. Mas o povo de Israel estava de contra tudo aquilo que o Senhor queria para eles. Eles estavam fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. E aí aqui nós vemos que eles mandam trazer a arca. E eles achando que através daquela arca eles venceriam os filisteus. Mas o que eu aprendo aqui na palavra do Senhor, que independente de ter a arca, se não tiver a presença, nada serve. De nada adianta. E eles mandaram que trouxesse a arca. O povo filisteu temeu diante, sabendo que eles trouxeram a arca. Mas o povo de Israel não estava como o Senhor queria. Estava fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. Porque a arca, ela simbolizava a presença do Senhor sobre a vida daquele povo. Mas eles trouxeram a arca, simbolizava até a presença, mas a presença não estava ali. Então, o que nós precisamos entender nessa noite é que mais vale qualquer coisa que nós temos nessa terra é a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, podemos falar bonito, cantar bonito, pregar bonito e de nada vai servir. Porque é a presença de Deus que faz a diferença na minha e na tua vida. E o povo de Israel achou que trazendo ali a arca, estando tudo bonitinho contra aquele povo, os filisteus, eles venceriam. E aí eles começam a falar, né? Aí a arca chegou e ele sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor, ao arraial todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra se estremeceu. A terra se estremeceu pelo barulho deles, não pela presença do Senhor. E aí os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda no arraial. Eles temeram porque sabia que a arca simbolizava a presença de Deus. Mas mesmo assim, eles subiram contra o povo de Israel. E subindo contra o povo de Israel, ali então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens. Porque eles poderiam até ter a arca, mas não tinha a presença. E aí muitas das vezes as pessoas vão achando que a presença de Deus, ela vai se perdendo de um dia para o outro. Não. Ela vai se esvaindo, conforme nós vamos nos afastando daquilo que o Senhor quer para nós. Nós vemos aqui no livro de Juízes que Sansão foi um homem nazireu que nasceu para obedecer aquilo que o Senhor tinha. Até andou na presença do Senhor, até foi fazendo aquilo que o Senhor queria. Mas Sansão não podia tocar em bichos mortos. E Sansão ali um dia matou um leão, depois voltou ali, e estava ali o mel no leão, e ele voltou, pegou daquele mel e ainda levou para os seus pais. Sansão não perdeu a visão no outro dia. Sansão não deixou de ser forte no outro dia. Sansão foi postergando aquilo que não era para ele fazer. Depois ele arrumou uma mulher que não era para ele casar, mas ele queria. E esta mulher foi mandada pelos filisteus para que descobrisse qual era o segredo de Sansão.
Tem segredos na minha e na tua vida, que é só para mim, para você e para o Senhor. E aquela mulher foi devagarzinho, porque o inimigo, ele não chega se apresentando como algo feio, como algo que você vai correr, porque se ele se apresentasse assim, você correria. Não. Ela se apresentou muito bonita, muito vaidosa, uma mulher que ali, Sansão se apaixonou, se encantou, e ela começou a dizer para ele, para que ele viesse revelar o segredo. E Sansão, brincando com as coisas espirituais, brincou com o que não era para ele brincar. As coisas espirituais que Deus tem para mim, para a sua vida, não é para brincar. Com as coisas de Deus não se brinca. E Sansão contava um dia uma história, e ela ia lá, contava para os filisteus. Ela voltava e nada acontecia. Sansão achava que ele era indestrutível. Porque o inimigo é aquele que trabalha de dia e de noite. E aí o que foi que aconteceu? Vinha ela de novo. Ah, você me enganou, Sansão. Você me disse que era assim, não foi. Ah, mas agora é isso. Se fizer trança no meu cabelo, fizer assim, eu perco as forças. Brincando com as coisas que não era para ele brincar. Porque o inimigo, ele não vai vir, e vai te abocanhar. Não. Ele vai trabalhando, minando aos poucos, porque tem uma frase que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E Sansão ali foi levando tudo na graça. E o inimigo testando ele. Até que um dia, porque o inimigo, ele nos vence muitas vezes, se não tivermos cuidado, pelo cansaço. E venceu Sansão. E Sansão teve o que ali? Seus olhos furados. E ficou ali sendo chacota dos inimigos. Os inimigos que outrora respeitavam, começaram a gargalhar da cara de Sansão. Porque ele tinha a presença de Deus, mas não deu devido valor para a presença de Deus sobre a vida dele. Era um homem que Deus tinha chamado para vencer as batalhas pelo povo de Israel. Então, o que eu aprendo nesta noite, valorize a presença do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. Por mais que você não entenda os caminhos dele, valorize a presença. Porque barulho não é presença de Deus. Às vezes o Senhor vai se manifestar de uma forma que muitas vezes nós nem vamos entender. Mas é Ele ali para falando comigo e para com você. E o povo de Israel subiu ali e perdeu a batalha. Outro que brincavam com as coisas de Deus eram os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Cuidava do templo. Era para cuidar do templo, das coisas sagradas. Eles mexiam, se prostituíam dentro do templo. E o Senhor estava aqui, tudo vê, estava de olho neles. Mas o Senhor estava de olho neles, e a palavra diz para os matar. Porque fazia tudo que desagradava ao Senhor. Então nesta noite, que nós venhamos preservar pela presença do Senhor. Que nós venhamos cada dia mais querer ter essa presença na nossa vida. Porque Samuel foi um homem escolhido, A sua mãe o deixou no templo. E se nós lermos aqui a palavra do Senhor, era um homem obediente no templo do Senhor.
Era um homem que o que ele falava, a palavra diz que o que o Samuel falava, o Senhor cumpria através da vida dele. Porque era um homem que obedecia à voz do Senhor. Era um homem que fazia tudo aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Então Samuel prezava pela presença do Senhor. Esse povo estava de uma forma tão terrível na presença do Senhor, que eles nem oravam para que o Senhor viesse os livrar. Pediu para que Samuel orasse para que eles viessem vencer os filisteus. Aí Samuel vai lá, oferece sacrifício para que eles venham vencer os filisteus. Porque era um homem que obedecia à presença do Senhor. Aqui no 7 nós venhamos que Samuel começa a exortar o povo e fala para ele. Então falou Samuel a toda a casa de Israel: se com todo o vosso coração vos convertestes ao Senhor, tirai dentro de vós os deuses estranhos, Astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. E então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os Asterotes, e serviam só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai a todo Israel a Mispa, e orarei por vós. Ele falando aqui: orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram a água, e derramaram perante ao Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram: ali pecamos contra o Senhor, que julgava Samuel os filhos de Israel. E ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram a maioria dos filisteus contra Israel. Eles achavam que subiriam e venceriam de novo Israel. Aí o povo de Israel vai falar assim: pois isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Foi pedir para um homem que estava cheio da presença de Deus, para que orasse por eles, para que Deus viesse os livrar. E nós sabemos que o Senhor aqui deu vitória para o povo de Israel, através da vida de Samuel. Então que nesta noite nós venhamos prezar por isso, de pessoas olhar para mim, para você, e ver a presença de Deus, e dizer: irmã, ora por mim. Irmã, lê uma palavra para mim, porque eu sei que Deus é na tua vida. E assim, aquele homem fazia tudo aquilo que era direcionado pelo Senhor. E nós vemos que as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram restituídas a Israel. Porque um homem se pôs à disposição daquilo que Deus tinha para a sua vida. Então nesta noite, o que eu quero te falar e me falar: perca tudo, mas não queira perder a presença do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. Porque Samuel julgava ali aquele povo, e creio que ele amava eles. Porque mesmo eles sendo um povo teimosos, quando pediram para que ele viesse orar, ele não temeu. Fez um sacrifício inteiro, serviu ao Senhor. E o Senhor... E clamou Samuel ao Senhor, e por Israel o Senhor lhe deu ouvidos. Então nesta noite, que nós venhamos pedir ao Senhor para que dê ouvidos àquilo que nós estamos orando. Porque a palavra dele diz: pedi, dá-se-vos-á. Que nós venhamos ter uma oração de sacrifício pelas nossas vidas, que nem a irmã já falou aqui, pela vida daqueles que precisam, não é só por nós, pelos que muitas vezes estão sofrendo, que nós não conhecemos. E o Senhor alcança, porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos.
Mas que nós venhamos nesta noite crescer nesta palavra e entender que não é só ler, é guardar no nosso coração. Porque a presença de Deus faz a diferença em todos os âmbitos da nossa vida. Nós vemos ali no livro de Atos, quando aqueles homens tentam expulsar o demônio da vida daquele homem, e eles acabam apanhando. Por quê? Eles podiam até ter visto Paulo fazer, mas eles não tinham a presença de Deus. Porque é com a presença de Deus que nós vencemos os gigantes. É com a presença de Deus que nós pulamos muralhas e vencemos. É com a presença de Deus. Mas como mais? Eu falei, é buscando a presença de Deus. Porque os grandes homens na Bíblia que venceram as lutas e as batalhas, venceram com a presença de Deus. Moisés falou, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixes eu nem sair daqui. Então é a presença que faz a diferença na nossa vida. É a presença de Deus. Então Deus está falando conosco, comigo e com você nesta noite. Busque a minha presença, porque é ela que vai fazer a diferença na tua vida, onde quer que tu passar. Porque José foi vendido pelos seus irmãos, mas o Senhor era com ele. A Bíblia diz que aonde José pisava, o Senhor era com ele. Então, o que José tinha? Era um sapato mais bonito? Era uma roupa mais bonita? Não, ele tinha a presença. Ele tinha a presença de Deus. Que aonde ele chegava, o Senhor era com ele. Então, o que nós vamos vencer as batalhas da vida é com a presença, diz o Senhor esta noite, para mim e para você. É com a presença, irmãos, que nós venceremos. É porque ela vai fazer a diferença na minha e na tua vida, aonde quer que nós chegarmos. Paulo chegou ali, aquele povo estava adorando deuses, um Deus desconhecido, mas ele chegou ali com a presença, e aquele povo reconheceu Deus na vida de Paulo. Então nesta noite é isso que eu quero te dizer, e me dizer que foi essa palavra que o Senhor colocou esses dias no meu coração. Não é com grito, não é com muitas vezes, por muitas palavras, é a presença de Deus que faz a diferença na minha e na tua vida. Quando aquele Golias chamou Davi, não tem nenhum homem aí que pudesse vir aqui lutar comigo. Não foi Davi, foi a presença de Deus que estava sobre a vida de Davi. Então é isso que Deus tem para mim e para você nesta noite. Quer vencer? Busque a presença. Quer triunfar? Busque a presença. Porque é a presença de Deus que vai fazer aquilo que você menos imagina ser contrariado por a estatística daqueles que dizem que não é, e o Senhor fazer ser. Porque a presença dele na nossa vida abre os caminhos para que eu e você venha passar. Então o povo de Israel venceu pela presença. Foi pela presença de Deus. Não foi pela arca só em si. Porque a arca ela simbolizava sim a presença de Deus. Mas a presença de Deus no meio daquele povo fez com que ele vencesse. Então Deus está falando comigo e com você nesta noite. Que você irá vencer pela presença. Porque a presença do Espírito Santo na minha vida e na tua vida vai fazer você vencer as grandes guerras que muitas vezes se levantam contra as nossas vidas. Peça para o Senhor todos os dias, eu quero a tua presença. Se a tua presença não for comigo, não deixa eu ir. Se a tua presença não me levar naquele lugar onde eu preciso chegar, não deixa eu chegar até lá.
Às vezes parece complicado nós falar isso para o Senhor, porque vai que Ele diga que para mim não ir. E muitas vezes Ele estará te livrando e me livrando do laço do passarinheiro. Ali na frente, que muitas vezes aos nossos olhos não é visto. Mas ao mundo espiritual não tem nada escondido. Então nesta noite, é isso que o Senhor está falando para mim, para você. Quer vencer? Chame a presença de Deus. Porque quando você anda com a presença, onde você passar, o inimigo vai te ver. E ele mesmo, muitas das vezes, vai até se manifestar. Porque a tua presença será tão grandiosa em lugares que a presença de Deus vai fazer as trevas se manifestar com a minha e a tua presença. Aí você fala, irmã Raíssa, mas eu não quero isso. Mas às vezes nós precisamos. Senhor, o Senhor, me mostra aí. O Senhor está comigo neste lugar. E o Senhor vai te mostrar e vai me mostrar. E vai te revelar. Porque quando Salomão falou para o Senhor, Senhor, me dá sabedoria, né? Me dá entendimento, né? Então era a presença de Deus que estava na vida de Salomão, que fez com que ele tivesse uma visão ampla de tudo aquilo que precisava ser feito. Ele tinha sabedoria? Tinha, mas ele tinha a presença de Deus. Então que nesta noite nós saiamos daqui com esta palavra, que o que você e eu precisamos é a presença de Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Glórias a Deus. Deus abençoe. Romanos